tema de hoje parece um tema, assim, muito evidente. Nós, brasileiros, nós intuímos muito as coisas, mas nem sempre nós as explicitamos com as palavras que devem ser explicitadas. Isso faz com que, para nós, diminua muito, às vezes, o gume da análise que a gente faz. Isso é muito importante porque para a gente compreender a riqueza das análises que o Dr. Plínio faz e procurar aí, como se diz, depois gravar isso na memória, na cabeça, né? E mostra uma profunda, a análise dessas coisas mostra uma profunda conhecimento de Dr. Plínio, que se reflete na definição que ele deu da luz primordial dele. E eu vou ler aqui a definição que ele deu da luz primordial dele, para verem como muita coisa fica clara, não? Minha luz primordial, diz ele, é uma visão amorosa de toda a ordem do universo. O que é esse amoroso? É cheia de amor porque é de Deus. Porque a ordem do universo reflete a Deus. O maior reflexo de Deus que existe na criação é toda a criação, né? Então, ele tem uma visão amorosa de toda a ordem do universo. Por isso, quando ele fala de cada coisa, vocês vão ver hoje, ele vai falar do anjo e do demônio. E ele diz coisas que, depois que ele diz para nós, fica evidente. Fica evidente, mas antes dele dizer, a gente não percebe. Ele continua a definição da luz primordial. Uma visão harmônica, arquitetônica, uma visão harmônica, arquitetônica, hierárquica e monárquica, aristocrática da criação. Desde um anjo até um grão de areia, ressaltados os pontos que a revolução mais procura combater. Quer dizer, ele entende inteiramente a ordem do universo, porque ele tem a vocação para entender a ordem do universo. Por isso que ele diz coisas sobre tudo, porque ele tem uma espécie de... Não é isso, mas é uma espécie de ciência infusa de tudo que tem no universo. Mas é superior a essa ciência, porque é uma sabedoria que leva ele a ter ideia de tudo que existe. Bem, se estiverem de acordo, então agora nós começaríamos a ver a matéria. Então vem, primeiro vem ambiente, costumes e civilizações, a doutrina lida nos fatos. Quem entende isto, entende a realidade. Quem não entende isto, não entende inteiramente a realidade. A pessoa pode ver, evidentemente, se tiver um buraco, ela não vai cair no buraco, se tiver... Mas o sentido mais alto da realidade a pessoa não entende. É uma diferença enorme. Então, ele mesmo diz, a doutrina lida na realidade. Sobretudo nos fatos, né, que envolvem as pessoas e tudo, mas em tudo aquilo que a gente vê, tudo reflete doutrina. O anjo da guarda é menos inteligente do que o demônio? Veja como uma pergunta que desperta uma curiosidade, desperta interesse. Pelo menos nos filhos da luz desperta isto, não? A igreja ensina que Deus criou os anjos muito superiores a nós, puros espíritos de inteligência lucidíssima e grande poder, excedem por sua natureza mesmo os homens mais bem dotados. Quer dizer, nenhum homem tem a capacidade de um anjo, nenhum homem tem a inteligência de um anjo. Isto é assim. Com sua revolta, os anjos maus perderam a virtude,
não, porém, a inteligência, nem o poder. Veja como é bem posto. Deus costuma frear a ação deles, mais ou menos, segundo os desígnios de sua providência, mas de per si e segundo sua natureza, continuam eles muito superiores ao homem. Daí o fato de que a Igreja sempre aprovou que os artistas figurassem o demônio sob a forma de um ente inteligente, sagaz, astuto, poderoso, se bem que cheio de malícia em todos os seus desígnios. Aprovou ela até que se apresentasse o demônio como um ente de encantos fascinantes, para manifestar assim as aparências de qualidade de que o espírito das trevas pode revestir-se para seduzir os homens. Vejam como ele vai pondo a situação, para depois ele tirar as conclusões lá na frente. É evidente que ele vai chegar a expor uma coisa que sempre jogou mal para os católicos. Então, eu só repito a última frase para ver, aqui eu digo a sabedoria de Dr. Plínio. Aprovou ela, a Igreja, até que se apresentasse o demônio como um ente de encantos fascinantes, para manifestar assim as aparências de qualidade de que o espírito das trevas pode revestir-se para seduzir os homens. No quadro ao lado, temos um exemplo desta apresentação do demônio. Mefistófeles é um demônio, é o nome de um demônio, com um semblante fino, astucioso, de psicólogo penetrante e cheio de lábia, instila pensamentos de perdição suaves e profundos ao Dr. Fausto, que dorme e se acha em pleno sonho. Veja como está bem descrito o demônio aqui. Então veja só, o semblante fino, astucioso, de psicólogo penetrante e cheio de lábia, né? Ele instila pensamentos de perdição suaves e profundos ao Dr. Fausto, que dorme e se acha... Isso é uma peça teatral que lançada na Alemanha, se não me engano, e na época teve muito prestígio. Bem, agora veja só, este tipo de representação se tem tornado tão frequente que quase não se figura o demônio senão sob este aspecto. Tudo isso é, como dissemos, perfeitamente ortodoxo. Eu queria fazer um comentário aqui. Isso aqui tem 70 anos, esse comentário, 70 anos. Hoje, já o demônio ele é apresentado com aspectos muito mais hediondos, muito mais de monstro, muito mais de... sedutor também, evidentemente, tal, mas aqui eles escondiam o aspecto monstro. Pode ver na foto que está aí, eles velavam o aspecto monstro na época, embora todo mundo soubesse que era o demônio. As representações que certa iconografia muito corrente faz dos anjos bons, em que sentido são? Então veja, como ele esmerou a descrição do demônio, e agora ele vai esmerar a descrição verdadeira do demônio. E agora ele vai descascar a expressão errada do anjo. E veja como isso já é um jogo da revolução. Mostrar um anjo inferior ao demônio. Mostram-nos como seres eminentemente bem intencionados, felizes, cândidos. E tudo isto é conforme a santidade, a bem-aventurança, a pureza que possuem em grau iminente. Aqui não tem erro. Eles têm esse lado. Mas essas representações passam da conta. E, querendo acentuar a bondade e a pureza dos anjos fiéis, não sabendo, de outro lado, como exprimir ao mesmo tempo sua inteligência, sua fortaleza, sua admirável majestade, figuram seres insípidos e sem valor. Então vejam como as pessoas sabem figurar o demônio e
entre aspas, não sabem figurar os anjos. Nosso segundo quadro mostra uma menina transpondo um riacho sobre uma tábua. É muito conhecido isso. Antigamente não tinha uma casa que não tinha um anjo desse. Agora veja o que ele vai dizer. Um anjo da guarda a protege. O quadro, sendo popular e sem pretensões, não deixa de despertar simpatias legítimas, pois evoca agradavelmente um panorama campestre, tendo ao fundo o campanário da aldeia e impregnado da inocência de vida que nos campos tão mais facilmente se pode conservar. Ele está dando todo o lado positivo. De outro lado, comovedora a ideia de uma criança, olha aqui, como é que ele vai pegar o lado sentimental, que segue despreocupada seu caminho, protegida por um príncipe celeste que a ampara carinhosamente. E cada palavra aqui é muito bem estudada. Mas este príncipe, atentemos para a sua face. Não parece ele inteiramente falho daquela força, daquela inteligência, daquela penetração, daquela subtileza própria à natureza angélica e com que se apresenta sempre Satanás? Ficou claro, não? Quer dizer, ele tira o veneno de dentro da coisa. Eu vou até repetir. Não parece ele inteiramente falho daquela força, daquela inteligência, daquela penetração, daquela subtileza própria à natureza angélica e com que se apresenta sempre Satanás? Então Satanás estava sempre apresentado por cima. Atentemos para o corpo que se atribui ao anjo bom. Atitude mole, largada, ininteligente. Comparemo-lo com a esbelteza, a agilidade, a alta expressão do porte de Mefistófeles. Pode haver diferença maior? Está claro? Quem bate o olho nos dois, vê que um molão, parece até que está de pijama. E o outro espertíssimo, outro uma... Isso comunicou a muitos católicos a ideia que eles tinham que ser como esse anjo que está aí. O católico não deve ser combativo, não deve ser esperto. Tudo aquilo que nós vimos da bomba e da serpente, aqui ele fala entre o anjo e o demônio, entra no fundo a mesma questão. Nisto tudo vai um grave inconveniente, representando insistentemente o demônio como inteligente, vivo, capaz, representando sempre, como faz certa iconografia açucarada, os anjos bons como seres moles, inexpressivos, quase tolos, que impressão se cria na alma popular. Por isso que isso impregnou de tal maneira que há certos correspondentes, nenhum está aqui, evidentemente, eu não ia dizer isto, mas que, quando rezam, eles já tomam uma postura meio parecida com o anjo. Por exemplo, quando nós rezamos normalmente, né? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. É normal. A gente reza quando tem um desses presentes. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai por nós. Está claro? É uma inflexão de voz que vai na linha do anjo. Uma impressão de que a virtude, olha só, produz seres desfibrados e abobados. E, pelo contrário, o vício forma homens inteligentes e varonis. Isso aqui ele pega um problema que fica no íntimo da mentalidade dos católicos. Por isso que os católicos, eles gostam muito mais de ser ovelhinhas, cordeirinhos, do que ser leões. E Nosso Senhor era o leão de Judá. Agora vejam, isso que acontece assim, é uma constatação que o Dr. Plínio faz, isso é jogado por gente que é inimiga da igreja, pessoal. Isso não é uma coisa espontânea, que nasceu no povo assim. Isto foi empurrado, isso foi tramado e até inspirado pelo demônio. Há nisto
mais um aspecto daquela ação edulcoradora, quer dizer, adocicante, que adoça, que o romantismo exerceu tão profundamente e ainda continua a exercer em muitos meios católicos. Pessoal, esse aqui que fez o pessoal engolir o concílio, fez o pessoal engolir o padre falar da teologia da libertação, depois colocar o PT no poder, que fez o pessoal engolir que é preciso amar o pecado e não odiar o pecador, só que eles entenderam desse jeito. E não é preciso odiar o pecado e amar o pecador. Mas o que é odiar o pecado? Não é eu amar o pecado. Que a pessoa diz, não, como é que eu amo o pecador? Como é que ele diz? Como é que a gente ama o pecador? Olha, você continua do seu jeito, nós somos amigos, a gente conversa, sorrimos uns para os outros, etc. Eu não te faço nada, não falo de você, e você também não faz nada contra mim, e vamos vivendo como dois amigos, você do seu jeito e eu do meu jeito. Para eles isso que é amar o pecador. Não, amar o pecador é não desejar que ele vá para o inferno, mas fazer todo o possível para extirpar dele o pecado que ele tem. E o pecado dele eu tenho que odiar, senão eu não vou ajudá-lo a extirpar. Aí dentro daquilo que me é possível fazer. Mas eu não posso, se eu amo o pecador e amo também o pecado dele, eu vou acabar pecando como ele. Essa má compreensão de bondade e de esperteza, de combatividade, essa má compreensão foi uma das coisas mais danosas da vida da igreja.